Olá! O Nordeste brasileiro está cheio de bons exemplos de empreendedorismo. Nas cidades, na zona rural, não há limites para a criatividade quando existe vontade de transformá-la em experiências bem-sucedidas. Mas é preciso também algo que não depende só dos empreendedores. Muitos não encontram as chaves do sucesso porque não têm recursos para tocar a ideia e precisam de ajuda. Em outras palavras, crédito na praça. Para abrir as portas do desenvolvimento a nordestinos que têm uma ideia na cabeça e garra para o trabalho, existe o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. O programa foi criado na Constituição de 88 para financiar projetos em várias áreas, da agropecuária ao turismo, gerar renda e fazer multiplicar riquezas na região. Ao longo de mais de 20 anos, o FNE deu o pontapé fundamental para negócios que hoje estão consolidados. Este é um dos assuntos do programa Conhecer de hoje. Caso de sucesso, com financiamento bem aplicado, prazo longo de pagamento e trabalho, empresário se destaca no competitivo ramo da alimentação. Negócio consolidado, benefícios múltiplos. Com recursos do FNE, empreendimento é ampliado e número de empregos triplica. Unanimidade na mesa e no campo. Leguminosa de alto valor nutricional, feijão é força produtiva no semiárido. Aliados no campo. Feijão e pecuária andam juntos no perímetro irrigado de Pau dos Ferros, com campos alimentados pela barragem do município. E ainda veja como os agricultores reduzem custos com energia elétrica e um produtor que irriga a lavoura quando todos estão dormindo. O programa Conhecer está no ar. Os perímetros irrigados construídos desde a década de 70 no semiárido brasileiro mudaram a paisagem da região. A irrigação constante e na quantidade ideal mantém os campos produzindo o ano todo, bem verdinho. Em muitos projetos, o destaque é a fruticultura, que faz os sabores nacionais cruzarem fronteiras. Mas outros produtos também têm espaço, como cereais, leguminosas. No Alto Oeste Potiguar, no perímetro irrigado de Pau dos Ferros, o carro-chefe é o feijão. O produto é uma força na agricultura familiar e um prato cheio de sabor e saúde à mesa dos brasileiros. Feijão tem gosto de festa, é melhor e mal não faz. Ontem, hoje, sempre, feijão, 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 o preço que satisfaz. As cores são muitas, os tipos e sabores idem. Sozinho, acompanhado, ele aquece nos momentos mais frios, anima os fins de semana num dos pratos mais tradicionais da culinária nacional, apimenta o organismo. Sim, o feijão é a base de outro campeão de pedidos, o acarajé. Além de versátil, o feijão é repleto de proteínas, carboidratos, vitaminas como a tiamina, importante para o bom funcionamento do sistema nervoso, dos músculos e do coração, além de estimular a mente e o raciocínio, e riboflavina, que favorece o metabolismo das gorduras, açúcares e proteínas e é importante para a saúde dos olhos, da pele, da boca e dos cabelos. O feijão tem também minerais como potássio, ferro, fósforo, cálcio, cobre, zinco, magnésio. As fibras ajudam a reduzir o risco de doenças como as cardiovasculares, diabetes e ainda fazem o intestino funcionar melhor. O feijão não tem a origem bem definida. Fala-se em alguns tipos encontrados no México 7.000 anos antes de Cristo. Há registros também no Peru, 12.000 anos atrás. Como um dos alimentos mais antigos do mundo, teria sido cultivado já no Egito e na Grécia, com uma importância simbólica ligada à vida. Os banquetes romanos também teriam sido recheados com a leguminosa, e ela teria ainda sido o prato preferido dos grandalhões guerreiros de Troia. O som que vem da panela. A hipnotizante imagem do caldo borbulhando. Quando ele está no fogão, vira protagonista. E quanto mais os ponteiros se aproximam da hora da refeição,
Ele traz para dentro de casa um inebriante aroma. O feijão arrebatou o paladar dos brasileiros. É praticamente unanimidade no país. Todos os dias ele está à mesa, como prazer gastronômico e alimento bastante nutritivo. Apesar de passear pela culinária de vários estados, é indiscutível a ligação do feijão com o nordestino. Dona Irene, no interior do Rio Grande do Norte, já sabe, se não puser feijão no cardápio diário da família, houve reclamação. Às vezes na janta, mãe, eu quero feijão, faço sopa. Não, eu quero é feijão, não quero sopa não, eu quero feijão. Mesmo já tendo comido no almoço? Mesmo já tendo comido no almoço. O feijão é uma força produtiva no semiárido brasileiro. As lavouras espalhadas pela região têm sempre lugar para ele. Na agricultura familiar, o feijão é um dos principais investimentos dos produtores, marcando posição no agronegócio e ainda garantindo subsistência. Aqui nós temos um exemplo disso tudo. Estamos no perímetro irrigado Pau dos Ferros, no Alto Oeste Potiguar. O projeto viu no feijão a melhor forma de fazer a terra produzir. Hoje, praticamente todos os irrigantes destinam os lotes ao cultivo da leguminosa. O perímetro irrigado de Pau dos Ferros, construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, começou a funcionar em 1989, quando os primeiros agricultores foram assentados. 20 anos depois, os campos verdinhos dão gosto de ver. A principal variedade de feijão é o semi-precoce. Devido ao porte ereto, que ocupa menos espaço, a farta produção e a boa aceitação no mercado, principalmente nordestino, o feijão macaçá ou calpi, como é conhecido, é o tipo ideal para o cultivo com irrigação. O primeiro que se faz para plantar o feijão é o preparo do solo. Então é feito uma aração e 2 gradagens, né, cruzadas, né? Aí em seguida ele planta o feijão. O plantio normalmente aqui também é manual. Ele planta com a matraca, né? A pessoa que planta com a matraca. Ele usa um ancinho para riscar o espaçamento da cultura de feijão, né? Que é essa linha. Então ele usa um riscador e em seguida ele vai plantando com a matraca no passo, né? Mais ou menos dando uma distância de 40 centímetros de uma planta para outra, né? O ciclo vegetativo da leguminosa é de 70 dias e todo o processo, desde o preparo do solo à colheita, leva 3 meses. O plantio irrigado começa logo depois da quadra chuvosa, no meio do ano, e geralmente se estende por 2 períodos, de julho a setembro e de outubro a dezembro. Nesta época, o grão chega ao melhor preço de mercado, R$ 2,00 o quilo. Se for levado em conta o custo do agricultor de R$ 1.700 por hectare, o investimento tem resultados satisfatórios, com uma produtividade média de 1.500 quilos por hectare em cada ciclo de produção e renda líquida para o produtor de R$ 1.400. No caso aqui, especificamente do feijão irrigado, ele obtém preços atrativos exatamente porque eles irrigam no período da entre-safra, quando o produto deixa de existir insuficiência para a demanda da população. Para garantir a colheita de grãos sadios e rentáveis, é preciso não relaxar no manejo. As plantas não podem concorrer com o mato que insiste em sufocá-las. Limpar o campo 2 vezes durante o ciclo de produção é fundamental para eliminar as plantas daninhas, que vão baixar a produtividade. No perímetro de Pau dos Ferros, essa tarefa é feita em conjunto, homem e animal. O cultivador movido à tração de boi é eficiente e barato. Serve para tirar muito mato, porque se não passar assim no meio da carreira, fica muito mato, aí fica para passar enxada. Aí diminui muito o mato aqui. Pode ver aqui que tá só o feijão mesmo, só limpinho. E é isso que estão fazendo estes agricultores. 2/3 do mato foram embora com a capina pelo boi. O restante precisa da mão humana. O sucesso da agricultura familiar no semiárido brasileiro passa pela força da enxada. Ela abre horizontes,
limpa o campo e o torna mais fértil para fazer brotar alimento e renda àqueles que dependem somente da terra para ver nascer em dias promissores. Daqui a pouco nós vamos ver outras vocações do perímetro de Pau dos Ferros, aliadas ao feijão e à fonte que abastece os lotes. Você vai saber também como os agricultores fazem para reduzir custos com energia elétrica e um produtor que irriga o campo quando todos estão dormindo. O perímetro irrigado de Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte, como nós vimos, tem a força nos pés de feijão. Mas outra atividade de destaque é a pecuária. O gado e o feijão são aliados. Uma atividade complementa a outra e elas ajudam os colonos a incrementarem a renda. Todo tipo de economia é importante no perímetro irrigado. Os custos dos produtores são altos, principalmente com energia elétrica, já que é preciso lançar mão de equipamentos para manter a terra sempre molhada, na medida e nos locais certos. Nessa meta de produzir com redução de custos, um dos colonos se destaca. Ele troca o dia pela noite na lida com a terra e consegue fazer uma irrigação bem mais barata. Os equipamentos fazem chegar à terra o alimento que a natureza não oferece durante os períodos de estiagem. Como não dá para deixar os campos sem produzir, a tecnologia dá uma mãozinha. Os aspersores são aliados diretos dos irrigantes. Fazem a água chegar às plantas na quantidade e no tempo ideais. Mas esse recurso custa caro. Os equipamentos consomem bastante energia. Não é à toa que esta é a maior despesa dos 31 colonos que utilizam o sistema no perímetro irrigado de Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte. Outros 44 colonos estão instalados no setor de irrigação por sulcos. Como a água chega por gravidade, a despesa com energia não existe. Mas é neste setor que os produtores precisam se virar para não verem os lucros irem por água abaixo, já que eles pagam de forma coletiva pela energia na captação da água na fonte e de forma individual na distribuição para os lotes. A água que abastece o perímetro é captada na barragem de Pau dos Ferros. Daqui ela segue um caminho longo até chegar às lavouras. A água é captada e através desse barrilete, né, que fica aqui, ó, que é essa parte aqui, né? Isso aqui é a parte da entrada da bomba e aqui é o barrilete, e numa tubulação de 2.600 metros com diâmetro de 700 milímetros chega a um canal que a gente chama de canal adutor. O caminho da água depois do reservatório é através do canal principal, né? O canal principal tem uma extensão de 7 quilômetros e durante esse percurso vai sendo distribuída água nos lotes, né? Vai passando pelos lotes e através de uma tomada d'água, cada lote tem uma tomada d'água, né? A água é derivada num canal secundário ou terciário até o lote. É aqui na porta do lote que este agricultor agrega um diferencial em relação aos outros. Seu Luiz aderiu a um projeto experimental do Denox e passou a ter o benefício da hora sazonal verde, com medidor de dupla tarifa que permite redução na cobrança da energia para os produtores que se dispõem a irrigar à noite. Depois que passou a trabalhar das 9 da noite às 6 da manhã, o agricultor deixou de pagar R$ 500 em média por mês com energia elétrica para pouco mais de R$ 100. Eu já tinha visto uma irrigação lá numa região que eu andei dessa maneira. Eu conversando com o técnico, o rapaz lá era agrônomo, ele botou um aparelho lá e me explicou tudinho que era muito bom, tinha um desconto bom. Aí eu digo, vamos arrumar um aparelho desse, nós fazer o teste aí, através disso nós colocamos aí. E desde que o senhor botou as coisas melhoraram? Melhoraram. Mas eu agradeço esse aparelho aí. O agricultor, único no projeto a irrigar à noite, garante que o sacrifício não é tão grande. Dá para eu irrigar e dá para eu dormir, os caras pensam que eu não durmo de noite, mas eu durmo. Eu irrigo e durmo.
Muitos não quiseram, né? Só o senhor. Que eles que de noite é para outras coisas, é para dormir, é para resolver outros problemas, não é para trabalhar à noite não. Depois eu faço tudo, dá para fazer tudo e ainda sobra tempo. Se a regra é explorar potenciais em infraestrutura e na terra, os produtores seguem à risca. Como a maioria consorcia o feijão à pecuária, eles conseguem amenizar custos com o aproveitamento da lavoura para o pasto. Os irrigantes aqui dependem de duas rendas, né? Depende da renda da agricultura irrigada, que no caso aqui específico o feijão, e também da pecuária, né? Eles também exploram leite e carne, né? A venda de novilha é interessante. Então o feijão, depois de colhido, então nós temos a palha do feijão e temos o restolho que fica no campo, que é a própria palha do feijão, né? A gente chama o pé de feijão, né? E é bom, tem nutrientes para o gado? É ótimo porque o feijão é uma leguminosa, né? E todas as leguminosas são ricas em proteína, né? Plantei aquela área ali, o gado está comendo nessa. Quando eu tiro ela, eu passo o gado para aquela. Porque se a gente também não irrigar, não tem como criar, porque o lote é pequeno, né? Uma ajuda para a gente lutar, né? Porque às vezes você até para começar a irrigar, você vende uma rede dessa para começar. A produção não para, já que cada irrigante também desenvolve culturas de sequeiro em áreas específicas nos lotes. De janeiro a junho, durante o inverno, o campo ganha variedade, além do feijão. Tem algodão, eles plantam também uma parte de forragem, né, para o gado, um sorgo, né? Tem alguns agricultores aqui que também fazem um pouco de fruticultura também, como melancia, melão. Por todos esses potenciais, o perímetro de Pau dos Ferros é importante no desenvolvimento do Alto Oeste Potiguar. O projeto garante regularidade de produção, já que no semiárido não dá para depender das chuvas, e coloca a região num ciclo de movimentação econômica. Como aqui existe uma espécie de conurbação, né? Ou seja, os municípios são muito próximos, né? Num raio de 130 quilômetros, gravitam em torno da cidade de Polo de Pau dos Ferros 40 municípios. De qualquer forma, a influência se dá tanto na oferta de alimento, que vai colaborar para reduzir o preço, quanto na questão de que a renda que entra no perímetro, ela termina se disseminando. E o desenvolvimento acontece também no setor de serviços, do turismo que gira em torno da barragem de Pau dos Ferros. O reservatório, inaugurado em 1968 pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, tem capacidade para acumular 55 milhões de metros cúbicos de água e múltiplos usos e benefícios. Aqui a pesca sustenta em torno de 180, 200 famílias, dependendo do período, porque existe período durante os quais eles vão para outras barragens, como Castanhão e Santa Cruz, em virtude de que essas barragens mais novas, ela dispõe de uma produção de pescado maior, né? Em relação à irrigação, nós temos o perímetro irrigado, o abastecimento d'água, tratada para os municípios de Rafael Fernandes, São Francisco do Oeste e Pau dos Ferros. Um projeto firmado entre o DENOX, que administra o reservatório, e a prefeitura do município, pretende ampliar as formas de aproveitamento da barragem. Uma estação de piscicultura, uma unidade de produção de microáguas, uma unidade de produção de pescado e implantação de 5 sistemas de abastecimento d'água, simplificado de abastecimento d'água, assim como pavimentação de uma vila na zona rural em área do DENOX. Homem, fauna, flora, água, cada um com o seu papel bem definido, importância reconhecida e, acima de tudo, natureza respeitada, mantém uma cadeia produtiva no campo, tornam lavouras produtivas e multiplicam o desenvolvimento do interior brasileiro. Daqui a pouco, caso de sucesso. Com financiamento bem aplicado, prazo longo de pagamento e trabalho, empresário se destaca no competitivo ramo da alimentação. Negócio consolidado, benefícios múltiplos. Com recursos do FNE, empreendimento é ampliado e número de empregos triplica.
Contrair um financiamento pode ser uma boa saída quando se quer abrir um negócio e não há recursos, desde que seja com instituições financeiras sérias, com bom prazo de pagamento e juros baixos. E mais, com o dinheiro na mão é preciso organização e disciplina para dar a ele o destino correto para o negócio prosperar. Na região Nordeste, um dos programas mais procurados por empreendedores é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Administrado pelo BNB, o FNE tem permitido que projetos em várias áreas, da agricultura ao turismo, dentro e fora do semiárido, obtenham sucesso. Um desses casos de sucesso vem do município de Aracati, no litoral leste do Ceará. Brasil de natureza estonteante, povo acolhedor, trabalhadores corajosos e mentes inovadoras é um celeiro de criatividade nos negócios. A multiplicidade de potenciais econômicos faz do país uma força no setor terciário. O setor de serviços é tão extenso quanto representativo no Brasil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2005 ele representou 57% do PIB nacional e mais da metade de empregos formais do país. O segmento tem se mostrado também o mais receptivo para investimentos internacionais nos últimos anos. Dados do Banco Central mostram que no início da década os serviços deram um salto. Receberam 52,8% do total de investimentos estrangeiros. Há 3 anos, as exportações brasileiras do setor cresceram quase o triplo da média mundial. A importância do setor demanda profissionalização. Oferecer bons serviços exige atendimento diferenciado, boa estrutura, produtos de qualidade e um desafio que está relacionado ao bolso. Muitas ideias podem não passar de projeto por falta de dinheiro. Neste momento, os empreendedores precisam do suporte de instituições financeiras para tornar concreto o que é apenas sonho. Esta era a situação de Anchieta há 6 meses. O empresário do município de Aracati, no litoral leste do Ceará, tinha muitos planos para aproveitar os potenciais da região histórica, uma das mais procuradas por turistas brasileiros e estrangeiros. Mas os recursos eram limitados. Um dia começou a cair a ficha e a ideia de eu colocar um restaurante. E para isso eu precisava dar uma alavancada. Eu preciso que sem dinheiro a gente não faz nada. Você não pode fazer só que você tem que ter a ideia, mas só com a ideia você não faz. A mente fervilhando de criatividade e a ânsia por um trabalho rentável o fizeram procurar vários bancos numa pesquisa sobre linhas de empréstimos, taxas de juros, prazos de pagamento. Ao final, o perfil dele se encaixou no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Bancado com recursos oriundos do FGTS, o FNE, administrado pelo Banco do Nordeste, tem programas de financiamento para os setores produtivos, não só em serviços, mas também na agropecuária, na mineração, na indústria e agroindústria regionais, para produtores, empresas, associações e cooperativas. A legislação do FNE estipula que pelo menos metade dos recursos devem ser destinados a municípios localizados no semiárido. E os mini e pequenos empreendedores têm preferência. Dependendo do porte da empresa, o banco ele faz limitações em relação àquele projeto que a empresa tem de financiamento, né? Quando se trata, por exemplo, de uma microempresa, o banco pode financiar até 100% do projeto daquela empresa, né? Agora, por que ele faz isso? Para beneficiar justamente os pequenos, né, os pequenos empresários, né? Quando a gente já vai financiar médias ou grandes empresas, o banco já trata diferente, já faz percentuais de financiamento diferentes de acordo com aquele projeto. Para o empresário de Aracati, 2 fatores justificaram a adesão. A linha de carência, que é a carência de 1 ano, e o segundo, a taxa de juros. É muito boa a taxa de juros pequena. Os juros do FNE variam de acordo com o porte do negócio, de 10% ao ano para as grandes empresas a 6,75% anuais para as micro. Este é o perfil de Anchieta, que financiou pouco mais de R$18 mil para formalizar e profissionalizar o restaurante. Ele conseguiu diluir o valor em 4 anos, com mais 1 ano para começar a pagar. Em 1 semestre, já está colhendo os frutos do investimento. Eu investi primeiro na parte de estrutura, que foi a coberta,
a parte da cozinha, que tinha que ser feita, botar piso, revestimento. A segunda parte foi a de investimento na parte de materiais, né? Na aquisição de bens. E aí foi a parte que entrou freezer, mesas, todas essas mesas de salão, uma TV de plasma. Um dos alicerces para o sucesso deste empreendimento é a experiência. Antes de encarar o desafio de possuir um negócio próprio, o dono do restaurante já tinha uma bagagem de mais de uma década em serviços de alimentação. Desde a compra de insumos, o preparo até o atendimento a clientes. Ele foi garçom, gerente, viu erros e acertos de antigos patrões e construiu sua própria maneira de administrar. E essa experiência contou muito na hora de ter o financiamento aprovado pelo banco. Outro fator é a organização e o cumprimento do cronograma de pagamento. O dinheiro é liberado em partes, à medida que a aplicação é concluída e comprovada com notas fiscais. O banco ele tem o seu corpo técnico que faz essas fiscalizações e as empresas parceiras do banco que fazem esses projetos de financiamento para o banco também fiscalizam. Então, quando nós temos um projeto de uma indústria que vai construir seu parque industrial, né, a liberação dos recursos ela é feita em partes, né, para que primeiro ele possa fazer a sua construção civil, depois a aquisição de máquinas e, por fim, se for necessário, a liberação do capital de giro. Todas essas liberações são feitas em parte também para que os créditos que foram liberados sejam acompanhados, né, e que não haja uma inaplicação do crédito e esse dinheiro que é nosso, que é público, né, ele seja realmente utilizado para o seu objetivo. No programa de financiamento, pontualidade é premiada. Aqueles que pagam em dia as prestações têm desconto de 25% nos juros, se estiverem em município do semiárido. Para os clientes de fora da região, o desconto é de 15% nos juros. O incentivo se reflete no aumento da margem de lucro e no incremento do serviço. As pessoas que trabalham aqui, pessoas excelentes, o atendimento é muito bom, pessoas amigas, a gente realmente se sente em casa. Pela variedade de alimentos e por estar próximo ao centro, para facilitar todo. Como eu fico aqui poucos dias, então quanto mais tempo eu não perder, melhor para mim. Na proporção em que a freguesia é cativada, cresce a movimentação financeira. O faturamento do restaurante aumentou 200% desde as melhorias realizadas na estrutura. O número de funcionários triplicou, de 6 para 18. Garçom, garçonete, cozinheiras, churrasqueiro. Todos de Aracati. Benefícios sociais para o município. A cada um emprego daquele que a gente tem, é uma família que está sendo, né, beneficiada com esse emprego, como qualquer outro canto, né? Um pai de família, quando ele tem seu emprego, ele está sustentando a sua casa, né, a sua família. Não é só aquilo universal. Né? E independente, às vezes, um rapaz solteiro está trabalhando, mas ele está sustentando a mãe que está desempregada, o pai que pode estar desempregado, ele está ajudando no auxílio da família. Né? Elídia é um destes casos. A garçonete de 20 anos de idade encontrou aqui no restaurante um trabalho formal e desde então toda a família melhorou de vida. Meu trabalho antigamente não era fixo e hoje é. Desde que inaugurou, estou aqui fixo mesmo e eu acho que meu patrão não vai me colocar para fora tão cedo. A minha ajuda é essencial na minha casa. Ajuda minha mãe, meu pai, meu irmão. Nós somos uma família de 4 pessoas, então eu estou sempre ajudando. Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.